Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu quero falar com você sobre o momento que a gente está vivendo. E eu não vou dizer que isso vai passar, porque é óbvio que vai. Nós que trabalhamos com eventos, ficamos assustados, faturamos pouco, quase nada, para dizer zero nesse cenário. Ficamos na sombra, estacionados, adiamos eventos, alguns foram totalmente cancelados. Foi uma mudança radical que mexeu com grandes estruturas. E a gente ficou obrigado a paralisar num primeiro momento, cruzamos os braços. E quando essa pandemia começou, bem no início, a gente pensou que seria a rápida passagem, que isso não ia durar muito tempo, como todo pensamento otimista que a gente tem, né? Pelo menos eu e a maioria das pessoas que eu conversei dentro do meu universo, tá, pensavam isso. Cerimonialistas, donos de empresas de eventos, e foi necessário administrar situações diversas como adiar, né? Essa situação mexeu com o mundo inteiro e apareceram várias objeções, entre elas uma sensação horrível de perder o controle da vida, ficamos vulneráveis, apareceu algo surreal ali na nossa frente e a gente teve que pensar em quê? Em reformular, né? Vamos reformular as nossas atividades. Quase todos os tipos de serviço, eles foram afetados. Alguns pararam totalmente, outros foram elevados por serem muito propícios diante do afastamento social, e a dos eventos foi uma das mais prejudicadas em função, né, do afastamento social. Isso era óbvio, a gente precisou trabalhar com isso. E o tempo foi passando e chegaram novas formas de trabalhar, tá? No meu caso específico, eu tive que adiar todos os eventos que estavam agendados e acomodar novas possibilidades. Não coloquei datas possíveis para não frustrar os convidados. Até porque não saberíamos, tá? E até hoje não sabemos exatamente quando isso vai acabar. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Isso vai se transformar em um reatar com muito mais força, né? Isso vai ser mais intenso, a nossa mentalidade, ela vai mudar nos eventos presenciais. As pessoas que aproveitaram essa parada no trabalho presencial, estou falando dentro do meu meio que trabalham com os eventos, se ela se preparou, se ela estudou e criou oportunidades, com certeza ela estará na frente do tempo de quem ficou chorando as mágoas, né? E quem esperou o tempo passar, na tristeza, sem saber, vai perder. É duro, eu sei que é duro reagir. Muitos ficaram paralisados e entenderam, mas outros ainda não entenderam a situação. E eu sei que isso foi muito mais que um simples imprevisto social, né? Essa parada momentânea, ela assustou e quebrou muita gente no meio do entretenimento. Aqueles que prepararam festas com até um ano de antecedência, que já estavam com tudo pré-pago, casamentos, sabe, festas de 15 anos, ficaram sem a festa, né, sem o evento e tiveram que ser ressarcidos e muitos adiaram, né? Então, enfim, aconteceu essa revolução e eu confesso que no meu caso não foi tão ruim porque eu aproveitei o tempo para estudar. Eu refiz alguns conceitos, eu criei novas ideias, muitas pessoas tiveram que se reinventar. Transferir os eventos presenciais foi uma das coisas mais difíceis, tá? E apareceu a oportunidade dos encontros online. E isso gerou muita criatividade, sim. Porém, é momentâneo, é um paliativo, mas não será eterno.
Em nenhum momento eu administrei cancelamentos, senão adiamentos dentro do meu projeto, tá? Embora seja uma situação um tanto incerta, ela não é definitiva. Por quê? Porque isso vai passar. Quem aproveitou esse tempo para observar uma nova postura, um novo comportamento do mercado e descobrir novas possibilidades, quem se preparou ou está se preparando, terá seu lugar muito mais fácil. Vou contar para vocês o que eu fiz durante essa parada e como isso contribuiu na minha vida, tá? Antes desse momento que a gente estava trabalhando muito bom, antes da pandemia, eu estava na completa normalidade, fiz o meu calendário trimestral, como de costume, e resolvi fazer as pré-vendas dos meus eventos, que eu faço sempre. Tudo certo, tudo ótimo, consegui vender 80% dos eventos de fevereiro, março e abril. O de fevereiro foi realizado e saiu maravilhoso, lotação máxima, foi um evento esplêndido. E nesse de fevereiro, como de costume, foi feita a venda do próximo, que era em março. Eu fiz um projeto muito especial para março, atraente, e ele foi lançado no evento mesmo de fevereiro. E ficou lotado com 30 dias de antecedência. Porém, o que aconteceu? Surgiu a pandemia, eu fui obrigada a adiar. Não falo em cancelar porque o evento está para sair exatamente como foi planejado, tá? Assim que eu tiver a primeira oportunidade de marcar, de agendar novamente, é isso aí que eu vou fazer. Porém, muitas pessoas quiseram aguardar e outras preferiram o reembolso normal, tranquilamente. Então ali eu já percebi que havia um motivo para recalcular a rota. Então eu resolvi sair um pouco da zona de conforto, estudei o mercado, ainda estou estudando como eu vou manter o equilíbrio e como vou acompanhar essa nova modalidade que nem estava à mostra ainda, havia algumas especulações, mas nada de concreto, como para a gente seguir um modelo, para ter uma referência, né? O que era certo mesmo, que o online prevaleceria e vai prevalecer, mas o que eu precisava era me conectar mais com a minha proposta. Então eu comecei a estudar diferentes formatos de programas, sistemas, eu me envolvi muito com isso. Aprendi coisas que eu sempre delegava para quem soubesse mais sobre o assunto, porque eu achava que eu não tinha as habilidades nem o tempo como pessoas que já estavam nesse campo digital há mais tempo. Eu certamente iria precisar muito mais tempo de aprender uma nova técnica no digital. Porém, eu fui entrando aos poucos, entendi que tudo que a gente coloca energia e interesse, a gente conquista. Dá trabalho? Dá, sim. Mas sem trabalho, nada feito em nenhum âmbito, né? Vocês concordam? Eu sei sim que essa pandemia trouxe inúmeros benefícios também. Muitas empresas descobriram uma janela de oportunidades para reduzir custo, viram que ali havia um futuro, afinal o colaborador ele fica em casa, não tem despesa com transporte e gasta muito menos em alimentação. E eu particularmente acho perfeito. Outra coisa que também foi descoberta como um novo modus operandi foi o e-commerce, né? Ali muitas pessoas que nem sequer imaginavam, não compravam pela internet, o que aconteceu? Elas se viram obrigadas e o que? Já se adaptaram. Depois de ter um apanhado real oficial da situação, apareceram inúmeras oportunidades de fazer eventos online, tá? Não são as famosas lives, tá? Eventos online
mesmo pelo Zoom, com clientes que compraram um kit dos vinhos e o sommelier fez a aula ali, tá? Como paliativo diante da situação. Tudo bem. Foi legal encontrar os amigos por ali e na realidade eu fiz só um, mas só um mesmo, porque eu não gostei, gente. Não havia nenhuma troca, era um computador na frente de cada um e cada um, sinceramente, achei ali uma coisa muito fria. Não fazia parte do que eu acredito. Então eu decidi não fazer mais por uma questão de posicionamento mesmo, tá? Porque deixei de vender, deixei de faturar, mas era a minha posição. Porque as pessoas, elas queriam fazer, elas me perguntavam, mas eu não poderia fazer porque eu estaria brigando com o que eu acredito, com a minha ideia, com o meu propósito. Essa ferramenta é boa sim para trabalhar como paliativo, mas eu não penso nela como uma forma definitiva de trabalho. Até porque o computador, ele não te transfere o objetivo real. Ele simplesmente te apresenta uma possibilidade de você trabalhar, não perder tanto. Eu tô falando do nosso segmento, tá? Dos eventos, que são os eventos presenciais. No nosso caso, não estou me referindo a outro tipo de trabalho online, aliás, que eu faço muitos outros trabalhos online, as minhas reuniões, elas passaram para o online e eu não penso mudar, né? Esse é um dos motivos que eu me sinto assim extremamente grata por ter passado, por ter aprendido que eu não preciso me deslocar para fazer qualquer coisa. Eu me refiro a nossa ideia de aproximação, dos nossos encontros, eles vão continuar sim se realizando, vão sim, tá? Não adianta dizer, não, a pandemia ela apareceu para mudar e ofereceu uma nova forma da gente se conectar com as pessoas. Ok, em parte, em base, eu até concordo, porém, nada nunca vai substituir o olho no olho, aquela forma que você tem de aproximação com as pessoas. Isso daí não vai mudar nunca, tá? Ninguém fala do mesmo modo aqui que ao vivo com outra pessoa. Isso não acontece. Essa expressão que a gente tem aqui é uma expressão, eu não digo que seja artificial, mas ela não faz parte da nossa normalidade. Como nós nos referimos às pessoas que estão próximas, a gente não se refere da mesma forma, né? Eu estou aqui, eu estou gravando um vídeo com vocês, eu estou me referindo, eu expresso aqui a minha ideia. E eu sei sim que aí do outro lado tem alguém que está me ouvindo, que quer entender, porém, se você estivesse aqui sentada na minha frente, o papo seria outro, seria muito mais ameno, com muito mais detalhes, mais entrosamento, mais vida. Sim, tá? Me perdoem os grandes do marketing digital, me perdoem essas pessoas, eu não quero colocar travas nesse trabalho, que aliás é magnífico, sem ele eu não estaria aqui. Porém, eu preciso dizer para vocês que a presença é tudo, a gente se enriquece, a gente conversa muito mais. E no meu caso dos eventos de experiência, ela simplesmente no online ela não acontece. Não, eu vi nesse evento que eu fiz que não foi nem sequer perto. O que aconteceu ali? Legal, porque a gente se viu, a gente conseguiu repassar a informação para as pessoas que estavam ali no Zoom, porém não tem absolutamente nada a ver a forma
como isso foi interpretado. Por quê? Porque quando elas estão presencialmente, entre elas trocam, e ali entre elas não trocaram. Ali era uma confusão de perguntas e respostas. O que eu quero saber? Então ali é bom para tu receber uma informação, uma dúvida, mas não é bom para trocar, tá? E essa troca ela se dá no evento presencial, tendo uma experiência, tendo uma forma diferente de compartilhar. No meu caso, a gente compartilha o vinho, compartilhamos a mesa, porque os eventos de experiência eles precisam ser inovadores, eles precisam ter coisas que você não sabe que você vai receber, porque é diferente quando você vai em um restaurante, você sabe, você tem um cardápio, você pede a tua refeição, pede o teu vinho, tá tudo bem, tudo ótimo, você sabe, né? Qual é o resultado possível que você vai ter quando você sair do restaurante. E num evento de experiência, você vai com uma venda, você às vezes literalmente fica com a venda para descobrir, né, o registro sensorial que você vai ter dos vinhos, mas eu digo uma venda imaginária, uma venda que você vai ter de, nossa, eu vou conhecer pessoas, eu sei que vai gente bacana, nossa, eu vou descobrir novas sensações, né, no meu caso no vinho. Então isso não tem substituto. Tá? Isso é parte de cada um sabe exatamente o registro que leva de um momento desses. Como eu já falei nos vídeos anteriores, em alguns outros que eu falei sobre os registros sensoriais, que aliás, se você não viu, ele está no canal, no meu canal no YouTube. Os registros sensoriais, eles são marcas que você deixa no teu cliente. Então, teu cliente sai dali com aquela ideia, aquela percepção que ele teve naqueles segundos iniciais que ele chegou, que é aquela primeira impressão que todos nós temos quando nós chegamos a um lugar, não é mesmo? Isso no online a gente não tem, a gente sabe exatamente o que a gente vai receber dali, mas no presencial não. E muitos de vocês devem estar pensando, ai, isso é óbvio, isso é lógico. Sim, isso é lógico, mas o que não é lógico é que nós tenhamos a percepção de não fazer mudanças e substituições para dizer, não, agora eu vou fazer um jantar online com os amigos que a gente se vê uma vez por semana. Sim, isso durante a pandemia, ok, isso vai, mas isso não vai estabilizar, isso não vai acontecer. Por que eu digo não com tanto, sabe, com tanto afinco? Por quê? Porque eu não gostei, eu não faria. Não quer dizer que você não faça, porém, dentro do meu mercado, dentro do meu negócio, isso não resultou, tá? Isso foi um tipo passatempo, porque as pessoas estavam com vontade de se comunicar umas com as outras. E agora? Quando terminar tudo isso? Por isso que eu estou dizendo, repito, quem se preparou, quem está aproveitando esse momento de parada obrigatória, porque foi uma parada imposta na nossa vida, ela parou com tudo, mas a gente precisa ter uma reação, a gente precisa ser reativo para não deixar que isso mude totalmente a nossa forma, a nossa ideia, o nosso propósito. Eu acredito muito mesmo que o online ele veio para ficar em nossa vida como uma ferramenta de apoio, como uma estrutura de apoio, mas não uma estrutura para relacionamentos, para pessoas que querem acrescentar, pessoas que querem entrar no networking. Isso é bom na primeira aproximação, mas depois o que desenvolve mesmo o relacionamento é o olho no olho, gente. Não existe outra forma de você
fazer uma conquista se não é olhando no olho da pessoa e falando com ela diretamente, dizendo o que você sente? Sabe por quê? Porque a maioria de nós tem uma coisa muito forte que se chama intuição, porém muitos não usam a intuição. Você tem a intuição de que, eu tô falando nos negócios, nos relacionamentos, em tudo, a intuição é uma coisa que ela te acompanha no dia a dia e você tem uma riqueza ali que você nem imagina. Eu ultimamente tenho seguido muito forte a minha intuição e coisas que eu não manifestava, que eu deixava de falar por pensar, ai meu Deus, se eu falar isso, será que a pessoa ela vai se magoar? Eu estou falando de amigos próximos que eu queria ajudar e eu tinha aquilo, só que ultimamente eu tenho seguido a minha intuição e tenho feito avanços incríveis na minha pessoa, por eu ter seguido ela e por eu ter uma nova visão, sabe, com ela. E como ela me disse nesse momento, é por isso que eu estou falando com você sobre isso, porque a minha intuição me disse, fala sobre essa nova onda desses comentários online que agora vieram para ficar e sobre relacionamentos. Então eu vou falar. Eu disse para vocês hoje, repito, e na minha verdade, na minha experiência, eu vou continuar a fazer o que eu acho certo fazer, que é conciliar pessoas, entregar a essas pessoas o meu máximo, o que eu acredito, o que está enraizado no meu coração, na minha cabeça, e com o vinho, sim. Tá? Porque o vinho, para mim, ele mudou a minha vida e eu peguei ele da mão assim e eu tô tentando levar ele para o mundo de muitas pessoas que ainda não descobriu o que ele significa, tá? O que ele traz no networking, que na verdade é o wine networking, é o novo mundo dos relacionamentos com o vinho. Ele transforma, ele concilia, ele ampara as pessoas e ele muda a vida das pessoas. Sim, literalmente ele muda a vida das pessoas, porque o vinho é a forma mais fiel de você expressar na primeira, na segunda taça o que você está pensando. Quem bebe vinho sabe do que eu tô falando. A gente fica distendido, a gente fica um pouco mais relaxado e a nossa mente, ela nos provoca a expressar o que a gente quer dizer e às vezes não tem coragem. Sim, tá? Beber com moderação, é claro, é óbvio, mas a bebida, o vinho, ele transforma como nenhuma outra bebida faz, tá? Nenhuma outra bebida te faz pensar tanto como o vinho. E eu posso dizer isso, né, assim, com toda a minha certeza, com toda a minha vida, porque o vinho, ele transformou a minha vida. Eu vou dizer, vou confessar para vocês que se não fosse o vinho na minha vida, eu não sei, eu não posso dizer onde eu estaria porque eu não tenho essa informação, porém, de uma coisa eu estou certa, eu não teria tanta alegria e tanta felicidade em ter deixado alguns hábitos para trás e ter uma renovação de vida como eu tive. O vinho, ele me tirou, tá? Sério, ele me tirou do álcool, né, entre aspas, porque eu bebia álcool, mas eu bebia por beber, eu não tinha a consciência, eu não tinha a verdade do que eu estava ingerindo. E aquilo me deixava mal, me deixava estressada. No outro dia eu ficava com muita dor de cabeça, eu não sabia o porquê. E eu tô falando quando eu tinha meus 18, meus 19, 20 anos. E quando eu entrei
nesse mundo do vinho, ele também brigou comigo. Ele também me mostrou um lado negativo, porque como eu não sabia beber, eu não tinha aquele conhecimento, aquela limitação de saber, claro, 20 anos eu tomava vinho, vamos tomar, vamos beber, não. Ele me mostrou e ele disse, olha, você pode beber até aqui, né? E você sabe o que você vai beber, o que você vai ingerir. Além disso, porque tanto ele te mostra a quantidade, como ele te mostra a qualidade do que você precisa beber. O vinho é tão incrível que ele te empodera de conhecimentos, ele te fala diretamente ali naquela taça. Se você gosta, se você não gosta, porque isso é verdade, o cérebro, ele passa essa informação diretamente e você no mesmo momento, você briga com o paladar. E uma coisa é certa, às vezes o paladar briga com o bolso. Sim, por quê? Porque a gente vai vendo novos vinhos, vai aprimorando o paladar, vai conhecendo esse paladar e no fim das contas você vai apreciando cada vez mais e vê que não é a quantidade do que você ingere que vai te dar o prazer, é a qualidade, porque o vinho te dá isso, o vinho te dá a qualidade, ele te leva ao mundo que você não conhecia, que a cerveja não te dá, que o whisky não te dá, enfim, tem outras bebidas, eu não estou acusando, eu não estou condenando outras bebidas, eu estou dizendo a minha experiência, o que eu posso passar, e é a minha verdade. Eu conheci o mundo do bom beber, tá? Com o vinho. Sim, eu bebo todos os dias vinho. Sim, eu bebo. Eu bebo uma taça, às vezes eu bebo 2 taças quando eu me empolgo, mas não mais do que isso. Ele me disse, Fabi, tu tem que me conhecer e eu preciso te conhecer para a gente ter um relacionamento duradouro. E é o que eu venho fazendo ao longo desses 30 anos. E inúmeras pessoas que passaram na minha vida me ensinaram demais. Tudo que eu sei sobre o vinho, eu absorvi de pessoas mais velhas, porque eu era um tanto jovem naquela época, quando eu entrei nesse mundo, que esse mundo era um mundo para pessoas de mais idade. Eu tô falando dos anos 90, quando eu tive essa possibilidade, né, esse casamento que chegou na minha vida obrigada, eu fui obrigada a casar com vinho por questões familiares, questões de negócios, e eu, às vezes eu costumo dizer que é como um casamento, né, do Oriente Médio, que é quando você casa com alguém que você não conhece, te apresentam o noivo ali, você é obrigada. Sim, eu passei por isso. Só que eu me apaixonei de uma forma porque ele me intrigou, ele me levou a ir descobrindo passo a passo como ele se mostrava. Existem diversos, milhares tipos de vinhos e eu posso dizer para vocês que eu degustei muitos deles. E hoje eu tenho uma opinião formada, que é uma opinião minha, pessoal, intransferível e que é a minha verdade. Tanto é que no meu perfil privado, vocês podem ver nas minhas postagens, eu posto exatamente o que eu bebi. Eu não tenho indicações de produtos que eu não conheço ou que eu venda mesmo, porque sim, no nosso e-commerce a gente vende uns vinhos que eu não conheço, porém eu não recomendo. Por quê? Porque eu não conheço. Então, isso se chama formação de opinião.
E voltando então, depois que eu tô contando tudo isso para vocês, dessa minha estrada, dessa caminhada, voltando para a ideia, para a referência inicial sobre o online com o presencial, nada disso é possível sem estar presente de corpo e alma, tá? Eu agradeço de coração a essa nossa vida online e que eu posso expressar tudo isso que eu acho, que eu acredito desta forma que eu não poderia. Eu não poderia sair agora daqui e bater em todos os meus vizinhos aqui, bater a porta e dizer, ó, gente, eu quero contar isso para você, se não fosse, né, por essa ferramenta maravilhosa e magnífica que só nos transmite conhecimento, possibilidade de ver uma coisa que a gente nem imaginava. Eu nunca imaginei que eu poderia estar me expressando assim, dessa forma com vocês. Porém, eu estou expressando a minha ideia do meu negócio, né, do meu negócio que é presencial, que é acolhedor, né, de corpo e alma aqui no online. Então eu deixo esse recado para vocês e peço a todos que olhem com muito carinho essa nova fase que vem depois dessa pandemia e que a gente possa apreciar, aprender e entender muitas coisas em base aos relacionamentos, tá? Um beijo, muito obrigada!